O Dalton, ele teve várias revoluções assim na vida dele. Ele é um escritor que começou a escrever antes de Getúlio Vargas e acabou agora, né? Para de escrever nos anos 2010, né? Ele consegue conferir estilo, o seu estilo, um estilo inclusive incontornável e ímpar, né? O estilo dele, único, que foi realmente talhado, lapidado por ele através dos anos, a essas formas diferentes que ele abordou, né, da literatura, que ele conseguiu abordar da literatura, as diferenças temáticas também. Então, o Dalton é esse homem, esse escritor magnífico que a gente tem na nossa cultura, um dos maiores escritores do mundo, em qualquer literatura, um dos maiores contistas da história, mas que aos poucos, nos últimos 20 anos, na minha opinião, estava sendo um pouco esquecido, né? Porque é como se a gente tem o Dalton tá ali, e aí quando a gente acha que tem o Dalton tá ali, gerações passam e acabam não aproveitando, né? O privilégio imenso de você ter um escritor dessa dimensão na nossa literatura. Dalton armazenou e guardou todos os registros da produção desde os 14 anos de idade, né? Como ele morreu às vésperas do 100, então era um material enorme. Em 2023 ele fez uma doação de edições raras, caderninhos, traduções da própria obra, né? De vários livros que não tinham na coleção do Mindlin, que já era bastante completa, né? Aqui da BBN. E ele completou essa coleção com um acervo significativo, né? Uma coleção completa quase da obra do Dalton. E nesse período o professor Hélio Seixas Guimarães sugeriu da gente fazer uma comemoração para o centenário, né? Eu pensei na exposição porque eu sabia da relação dele com artistas plásticos, né? Da riqueza desse acervo. O acervo no geral, né? Todo o arquivo, a coleção de artes visuais, as primeiras edições com as emendas, a correspondência, diários, tudo foi doado e a biblioteca também. Foi doado para o Instituto Moreira Salles. O Moreira Salles forneceu, né? A gente tinha esse acordo de promover ações para divulgar o acervo em parceria com outras instituições, então eles forneceram, né, emprestaram o material para a gente poder digitalizar e utilizar aqui na exposição. O Dalton foi um autor que controlava todos os aspectos da produção da obra, né? Ele fazia edições independentes, ele se correspondia muito duramente com os editores, assim, porque ele exigia uma diagramação específica, ele pensava não só no aspecto da criação do texto, mas no aspecto gráfico, ele escolhia as capas, ele teve todo esse, durante, né, desde a revista Joaquim, assim, esse processo de controle da produção, né? E aqui a gente vê que tem um pedaço de uma carta dele com o Enio da Silveira, assim, que esse processo de reescrita era vital para ele, assim. Além de ser amiga do Dalton, eu trabalhei muito tempo organizando esse acervo, cuidando das edições, né, editando algumas obras paralelamente para ele, assim, então foi um grande aprendizado e um privilégio, né? Foi um grande prazer, na verdade, ver a obra do Dalton tão bem editada agora, assim, então com esse aspecto gráfico renovado, mais jovem, mas, né, o Dalton fazia muitas emendas, como dá para bem ver aqui na exposição, né? Então ele deixou as últimas edições todas com as suas versões definitivas, né, com as emendas feitas à mão. Assim, o que a gente fez foi estabelecer esse texto, criar uma espécie de manual de estilo do Dalton para resolver problemas de revisão. Agora os leitores vão ter o privilégio de poder ler a versão definitiva do Dalton. Um outro elemento dessas edições, ele tem no final de cada título, nós separamos um material do acervo, né, que teve alguma relação direta com o processo de feitio daquele livro, né? Então, assim, vão ser 36 edições e cada uma vai contar um pouquinho desse acervo e um pouquinho dos bastidores, né, da produção literária. Vai acontecer uma reedição muito grande da obra dele, de 38 livros nos próximos anos, e me foi pedido pela editora, a mim e ao Caetano Galindo, uma antologia. E aí começamos a ler tudo, reler tudo. Esse é um prazer imenso, né? Reler tudo do Dalton, sabendo inclusive que o Dalton
também criou antologias de sua obra, e sabendo que o Dalton, sempre, a cada reedição de sua obra, ele reescrevia os contos, ele reeditava os contos. Então a gente tinha que ter uma última versão desses contos, né? Finalmente é o que aconteceu. E aí fizemos, eu e Caetano, essa seleção, alguns muito pessoais, escolhas dele, escolhas minhas. O próprio Dalton chegou a fazer uma pequena lista de tão empolgado que ele ficou quando ele soube que nós faríamos essa antologia, né? Que seria lançada essa antologia, porque ele gostava de antologias. Eu sempre tive vontade muito de ter um livro para apresentar o Dalton a quem não conhecesse. Eu tenho certeza que esse se transformou nisso, sem falsa humildade. Eu acho um livro muito bonito para se começar, para quem nunca leu Dalton Trevisan. Na verdade, eu trabalhei uma vez só no teatro com o Dalton, numa peça que tem o mesmo nome dessa antologia, que se chama Educação Sentimental do Vampiro, já há longos 18 anos atrás. E foi difícil. Eu até escrevi um artigo no Globo sobre isso, como é difícil você escrever sobre a tua esquina e é fácil você imaginar uma Rússia distante. Foi difícil, assim, até porque existiam outras montagens que eu respeitava muito, principalmente as do Adhemar Guerra, do Marcelo Marchioro, e até achar a linguagem ali dentro, a forma, a linguagem, mas nós achamos, e a gente achou principalmente na visão desses ilustradores do Dalton, né? Um caminho um pouco mais mítico, mais suspenso, expressionista, e foi assim que a gente trabalhou. É um espetáculo muito querido. Muita gente da época da Sutil Companhia, que é essa companhia que fez lá atrás, há 18 anos, esse espetáculo, acham até o espetáculo preferido, né, deles, dessa companhia. O Dalton sempre, além de ser um autor, de criar as próprias histórias com muito método, com muita constância, né? Ele escreveu mais de 700 contos, ele reescreveu esses contos também. Mas ele tinha hábitos de pesquisa, assim, muito disciplinados, né? Ele tem quase milhares de fechamentos com listas de palavra, que são muito bons, assim, muito de um constante estudioso da língua, né? Inclusive, várias palavras que ele sugeriu, ele mandava correspondência para Aurélio, né? Pedia para, olha, agora a oralidade é assim, as pessoas não falam mais desse jeito, falam desse, eu uso essa palavra com esse sentido, né? Tem alguns exemplos ótimos, que inclusive alguns vêm da música, né? Ele comenta, Bezerra da Silva usa caguete, eu uso caguete, não é mais o caguete, Aurélio, assim, tem uma correspondência muito engraçada, assim, né? Tentando trazer um pouco dessa vida da língua para a própria obra, né? Ele tem a dimensão de um Nelson Rodrigues, de um Machado de Assis, então é imprescindível que você conheça Dalton Trevisan.